Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro de Jeremias. Hoje vamos ler do capítulo 19 ao capítulo 22. Vamos lá? Capítulo 19. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo aos anciãos do povo e aos anciãos dos sacerdotes. E sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do sol. E apregou ali as palavras que eu te disser, e dize: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas. Porquanto me deixam e por profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem aos reis de Judá. E encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos em holocausto a Baal. E nunca lhes ordenei, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém nesse lugar, e os farei criar a espada diante de seus inimigos e pela mão dos que buscam a vida deles. E darei os seus cadáveres por pastos às aves dos céus e aos animais da terra. E porei esta cidade por espanto e por objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará, por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne de seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não podes mais refazer-se, e enterrarão em Tofete, porque não há outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr esta cidade como Tofete. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso, e todo o exército dos céus, e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, para onde eu tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela. Portanto, endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Capítulo 20. E Passur, filho de Immer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizava estas coisas, e feriu Passur ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo, que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que, no dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chamou teu nome Passur, mas Magor-Missabib. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus inimigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei na mão do rei da Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los à espada.
Também darei toda a fazenda desta cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, os quais saqueá-los hão, tomá-los hão, levá-los hão à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e irás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, dos quais profetizaste falsamente. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zombam de mim. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição? Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia? Então disse eu, não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Porque ouvi a murmuração de muitos, a terror de todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como se não houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha cabeça. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que me deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu sem que se arrependesse. Ou ouça ele clamor pela manhã e, ao tempo de meio-dia, um alarido. Porque não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Por que saí da madre para ver trabalho e cinza e para que se consumam os meus dias na confusão? 21. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maacéias, e o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, com ira e com indignação e com grande furor. E ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência, e morrerão. E depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, a seus servos, e o povo, e os que desta cidade
restarem da pestilência e da espada e da fome e da mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los a fio de espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou da pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá e terá sua vida por despojo. Porque pus o rosto contra esta cidade para mal e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei da Babilônia se entregará, e ele a queimará a fogo, e a cidade do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó morada do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? E eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo o que está em redor dela. 22. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e teus servos e teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimas o estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, nem façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque, se deveras cumprirdes estas palavras, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no lugar de Davi sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e seus servos e o seu povo. Mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação, porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade, e a cabeça do Líbano, mas, por certo que farei de ti deserto e cidades desabitadas, porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão seus cedros escolhidos, e lançá-los no fogo, e muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão: porque deixaram o concerto do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios, e os serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, nunca lhe tornará mais. Mas no lugar para onde o levarem cativo morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edificar a sua casa com justiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho, que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e lhe abre as janelas, e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Reinarás tu, só porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, não lhe sucedeu bem?
Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, minha irmã, nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Este é o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente, então, te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó, tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais como da que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali o arrancaria. E te entregarei na mão dos que buscam a tua vida e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deste a luz, para uma terra estranha que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual lhes levaram a sua alma, para lhe tornarem, e ela não tornarão. A ela não tornarão. É, pois, este homem Jeconias, um vil utensílio quebrado, ou um utensílio de que ninguém se agrada. Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Concluímos assim a leitura de hoje. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te dou graças pela vida e peço, Senhor, alcança cada alma com a tua palavra, que ela possa fazer toda a diferença na vida de cada um deles, em suas famílias, em seus lares. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, é ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.